Vamos avançar aqui para o workshop. Sejam muito bem-vindos. Ok, então para quem é este workshop de hoje? Este workshop é para toda a gente, basicamente. Mas está muito focado para quem se quer libertar aqui de bloqueios emocionais, de crenças limitadoras, pensamentos negativos, verdadeiramente. Isto é, uma coisa é aquilo que nós dizemos que é eu quero muito. Foi uma coisa que eu andei muitos anos a dizer para mim. Eu quero muito ir ao teatro. Mas depois não passava da vontade, do querer, não é? E não acabava depois por não estar focada nisso e as coisas passavam. Portanto, este workshop é tanto mais útil quanto mais a pessoa quiser mesmo viver uma vida leve, plena, uma vida abundante, em liberdade e que esteja aqui motivado para o autoconhecimento, tanto pessoal, mas especialmente o autoconhecimento espiritual. E aquilo que vos trago hoje é a possibilidade, se tu te permitires, a ver a vida de uma outra maneira. Que é, o que eu desafio aqui já de início é o quê? Imagina que há uma forma de tu compreenderes e de veres verdadeiramente que sentimentos como injustiça, ansiedade, raiva, insatisfação, insuficiência, desmotivação, cansaço, dúvidas, incertezas, inseguranças, e se nada disto te afetasse, como é que tu te sentirias? Como é que se sentiriam se nada do que se sente, nada do que se pensa te afetasse? Esta é a grande questão. Porque o que acontece é que a maioria das pessoas muitas vezes não avança, não, vamos lhe chamar, evolui no seu desenvolvimento espiritual, porque está convicto de que os pensamentos, as emoções e os sentimentos, as imaginações, não é? As próprias memórias, ou seja, a sua própria história de vida, as pessoas estão convencidas que isto interfere com elas, que isto as perturba, que as aflige, que as preocupa, não é? E então a perspectiva que eu te trago aqui hoje é: já que a tua mente é tão ótima e maravilhosa a imaginar, então imagina que tudo isto é possível. Imagina que tu podes viver uma vida em que nada daquilo que acontece na tua mente te perturba. E não só é libertador, como é absolutamente possível. E vocês sabem, o mais engraçado é que nós não precisamos de imaginar isto, porque é possível. Tá? E vamos lá. Então, como é que isto é possível? Nós já vamos ver mais para o finzinho como exatamente, especificamente. Mas vamos refletir aqui um bocadinho comigo. Permitam-se estar de mente aberta, estar a escutar verdadeiramente. Não se envolvam com os vossos pensamentos enquanto ouvem aqui o workshop. Experimentem, comecem já a fazer aqui esta experiência libertadora. Porque até mesmo antes de avançar, aquilo que eu vos quero dizer é: não só é possível nós vivermos esta vida sem que os nossos sentimentos, emoções, pensamentos nos perturbem, como é garantido que essa é a nossa essência, que essa é a verdadeira vida, tá? Então, todos vocês aqui já sabem que as crenças limitadoras são simples conceitos mentais. O que é que estamos a dizer com isto? Estamos a dizer que as crenças limitadoras é o que nos limitam, como diz a palavra, condicionam-nos. Condicionam-nos para aquilo que estávamos a ver no slide anterior, que é o quê? Perturbam-nos, incomodam-nos, geram desconforto.
Porque uma crença limitadora, como conceito mental que é, ela é um simples pensamento. Muitas vezes nós nem sequer percebemos que o que está ali é um pensamento, porque ele vem em forma de sentimento ou emoção, ele vem em forma de imaginação, ele vem em forma de percepção, ele vem em forma de sensação, ele vem em forma de memória. Quando nós nos lembramos da nossa história, nós estamos a ver um conceito mental, basicamente, é uma ideia. As pessoas dizem que são lembranças, eu passei por aquilo, sim, mas o que está ali é uma interpretação da mente de determinado acontecimento lá no passado. As crenças são resultado do teu estado de esponja enquanto criança e esta esponja fez com que tu agora aí na tua mente tenhas cópias, literalmente, dos comportamentos, dos pensamentos, das ideias dos pais, dos educadores, né? Especialmente lá na tenrinha infância, nos primeiros anos de vida, digamos assim. E isto são as crenças limitadoras. Isto é, tudo aquilo que tu aprendeste na infância são crenças. Lembrando aqui que crenças não são mais do que ideias, pensamentos. São ideias que tu estás convencido que são verdadeiras, que são reais, que estão certas. Mas o que depois tu também aprendeste no desenvolvimento pessoal e espiritual é que estas ideias são limitadoras quando te prejudicam, quando te condicionam, quando te fecham, quando te impossibilitam de ver mais além. É tal herança cultural. Os teus pais não têm a culpa, os teus educadores, sejam pais ou não têm a culpa de terem passado esta forma de pensar, de estar, de ser, etc., para ti. Porque simplesmente eles foram ensinados da mesma forma. Eles não sabiam ver também de outra maneira. E isto é uma herança cultural, passa de pai para filho. E vamos começar aqui por exemplos, porque muitas vezes o que acontece das pessoas com quem trabalho, das pessoas que me colocam questões, das pessoas que me rodeiam no dia a dia, aquilo que eu vejo é que as pessoas nem se apercebem que quando estão a dizer algo, a sentir algo, a imaginar algo, estão inconscientes de que o que está ali a acontecer são crenças limitadoras. Por exemplo, a crença limitadora da insuficiência. Eu não sou capaz. Isto é uma frase típica do dia a dia das pessoas. Eu não sou capaz de fazer isto. Eu não consigo fazer isto. Eu não aprendi a fazer isto. Eu tenho que fazer muito ainda para conseguir fazer isto. Ou então, pior ainda, eu nunca vou conseguir fazer isto. E isto tem lá a raiz na crença na mãezinha de todas as crenças, que é a insuficiência. É como se tivesse uma voz dentro da tua mente a dizer: eu não sou capaz, eu não consigo. E aqui isto limita-te em que sentido? Não te permite ver alternativas, não te permite ver para além deste não conseguir. É como se tivesse um muro à tua frente, não vês mais nada. Então, tu dás como garantido, porque estás a ouvir a tua mente, dás como garantido que não vais conseguir e nem sequer vais tentar fazer o que seja. Tá? Esta crença da insuficiência depois leva a todas as crenças que tu tens. Não há nenhuma crença limitadora que não nasça na sensação de insuficiência. Então, quando tu dizes eu não fiz nada de jeito, quando tu às vezes até dizes, quando alguém te diz muito grato e tal, obrigada por isto, por aquilo, e tu dizes não, mas eu não fiz nada para me estás a agradecer. Isto está aqui, sutilmente e inconscientemente, a crença da insuficiência. E para quem já viu alguns lives meus, pode já ter visto um live que é o saber dar e receber. E aqui é nitidamente o não saber receber. Eu não fiz nada de jeito. Há uma desvalorização. O que eu faço
não tem valor, seja lá o que for. E há uma comparação constante com algo que eu olho noutra pessoa e aquela pessoa sim, aquela pessoa é que faz coisas com valor, aquela pessoa é que tem valor, aquela pessoa é que merece. Porque se uma pessoa não se sente suficiente, ela nunca se vai achar merecedora. Merecedora de quê? De amor, de felicidade, de bem-estar, de valorização, tudo isto, tá? E isto são só exemplos, amores. A crença limitadora do medo. Sim, o medo é considerado uma emoção, mas é uma crença limitadora de que está a acontecer agora, determinada situação. O exemplo de quando tu pensas, e se eu vou errar? Ai, se eu erro? Ai, se eu tenho uma doença grave? Ai, e se me acontece aquilo? Ou, e se eu não fizer isto, vai-me acontecer aquilo? É o medo, na mesma, tá? E mais, não está a acontecer. É pura imaginação mental. Uma coisa que não está a acontecer agora, não é possível que nos perturbe. Porquê? Porque está só a acontecer no filme da nossa mente. O controlo. Tenho de saber fazer isto, tenho de saber fazer aquilo, tenho que aprender mais, tenho que saber o que é que vou fazer amanhã. Todas estas obrigações são para quê? São de ideias, crenças limitadoras que tu tens, que achas que tens que fazer determinada coisa para te tornar suficiente. A escassez, não tenho tempo e dinheiro, é uma crença limitadora, porque nós sabemos que o tempo é igual para todos e o dinheiro é o que há, é o que temos e está tudo na sua perfeita ordem. Tá? Isto depois, nós aprofundamos isto tudo. Outro exemplo de uma crença limitadora na comparação. Qualquer coisa que tu compares com um conceito da tua mente, com o que esteja a acontecer, com o que for, não é? Isto está-te a limitar. Porque o que está na mente está limitado. Só está na mente aquilo que entrou, digamos assim. E foi sempre interpretado. Há como que uma triagem. Então a mente funciona aqui como um funil. E a própria comparação é a triagem da mente. É uma das coisas que eu ouço mais ao dia, é as pessoas a compararem-se com outra pessoa, com a ideia que devia ser algo diferente do que é. Não é? O julgamento, ele devia ouvir-me, ele devia respeitar-me, ele devia isto, ele devia aquilo, ele não está a fazer bem, ele está a errar. É uma crença limitadora quando criticamos alguém. Limita-nos como? Porque nós não estamos só a ver da nossa perspectiva e não da perspectiva dos outros. E há muitas mais situações. Eu só vos trago aqui este exemplo porque, pegando no slide que nós estávamos a dizer há pouco, onde eu estou a querer chegar é que as crenças limitadoras perturbam o teu bem-estar. Não te deixam ver aquilo que tu és verdadeiramente. Não te deixam ver a realidade, a verdade da vida. Tá? E os pensamentos negativos é a mesma coisa. Os pensamentos negativos não são mais do que as crenças lá organizadas, como que se despoletassem pensamentos, mas como as crenças elas estão limitadas e nós, por herança cultural, armazenamos e aprendemos com os educadores a ter um foco no negativo, a ter um foco naquilo que sentimos que somos insuficientes e, portanto, estamos com medo, porque o mundo é perigoso e que temos que nos precaver de tudo e de todos e que temos que controlar tudo, comparando, analisando. E isto faz-se através de uma programação mental, não é? E estes pensamentos negativos, este foco, este programa que nos foca nas coisas negativas, fazendo com que se ignore o positivo ou as oportunidades que a vida nos traz, as dádivas que a vida nos traz, é que nós entramos num piloto automático.
No piloto automático, para quem não está familiarizado, não é nada mais, nada menos do que estarmos ao ralenti da nossa mente, ao ralenti destas limitações, destas coisas negativas mentais. Não? Estamos a viver numa ilusão, numa fantasia. É como se estivéssemos a sonhar. E tudo isto acontece a nível inconsciente. Exemplos de pensamentos negativos que a maioria das pessoas nem se apercebe que os têm. Muitas pessoas com quem eu me cruzo no dia a dia estão convencidas que o seu pensamento já é positivo e dizem-me: Marta, eu de antes tinha um pensamento negativo, agora já penso positivo. Mas as pessoas nem se apercebem que continuam a pensar negativo. Então, cada vez que tu dizes não, eu sei que nós aprendemos no desenvolvimento pessoal que temos que aprender a dizer não. Isso é uma exceção. Mas tudo o resto em que dizemos não, quando começamos uma frase com não, alguém nos diz qualquer coisa e nós dizemos não, não é isso. Alguém nos diz, então, mas tu estás triste? Não, não é isso. Queres carne ou peixe? Não, não é isso. Estão a ver? E há a tendência para, é quase que como defesa, a pessoa dispara lá o não, porque a pessoa está sempre com a sensação inconsciente de que está a ser atacada. É isto que faz o foco no pensamento negativo. Não consigo, vou tentar, as pessoas dizem tantas vezes, eu vou tentar. Tenta que és capaz, tenta que vais conseguir, um dia. Mas isto é altamente negativo. Porque é como se eu estivesse a dizer, pois, agora não estás a ser capaz, agora estás a ser insuficiente. Só quando te esforçares muito é que consegues ser suficiente. Então isto é altamente negativo. Isto é grave, isto é horrível, isto é super, isto é mau, isto é tudo negativo. Tudo baseado em crenças limitadoras, em rótulos. Rótulos estes que fazem com que tu andes num pensamento negativo. Vou-me esquecer disto, ou não me posso esquecer disto. Isto é negativo. Mas se nós substituirmos por vou-me lembrar disto, ou já me estou a lembrar disto, não é? Que é ainda mais, é no agora, então aí já deixa de ser negativo. Mas a tendência é dizer, eu vou-me esquecer, eu estou focada naquilo que me vou esquecer, não naquilo que me vou lembrar. Isto é irónico, tá? Outro exemplo, sou preguiçosa, sou teimosa, sou alta, sou baixa, sou feia, sou magra, sou bonita, Isto é tudo negativo. Porque estamos a basear-nos na tal comparação, na interpretação. E por aí vai. E agora relembro-vos do desafio que vos fiz aqui ao início, que é tudo isto te afeta. Todas estas crenças limitadoras te limitam. Todos estes pensamentos negativos te limitam. Todos estes negativos fazem com que tu tenhas uma vida limitada, condicionada, com medos, com inseguranças, com dúvidas. Insegurança e dúvida levam também ao medo, não é? Um constante precaver para que as coisas não corram mal. Então isto é como que se as pessoas vivessem numa constante defesa, com medo que vá acontecer algo de errado, com medo de sofrerem. E o desafio que vos fiz ao início é, e se assim não for? E se nada destes pensamentos negativos e destas crenças limitadoras vos afetar? E se estas crenças limitadoras e estes pensamentos negativos forem uma oportunidade para tu veres a verdade da vida? É isto que eu vos trago, é esta reflexão que vos trago aqui hoje. E se estes pensamentos negativos, estas crenças limitadoras, nunca mais te velassem, te escondessem a paz, a felicidade, a abundância e a liberdade? Como é que tu te sentirias? É ou não é isto que tu procuras?
E muitas pessoas nem se apercebem que os mal-estares estão única e exclusivamente nestas ideias, nestes pensamentos, estão na mente, nestes sentimentos, nestas emoções, nestas imagens que a mente tão bem produz e tão facilmente produz, e nas memórias. Todo o sofrimento do ser humano está na mente. Não está no exterior, nunca está no exterior. E a grande questão aqui é: e se a mente deixasse de afetar a tua vida? E se tu conseguisses, e se tu encontrasses e descobrisses a forma de tu realmente sentires isso profundamente, que nada te pode afetar. Este é o grande desafio que vos trago aqui hoje. Não ponham de parte. Mesmo para quem está mais resistente, cá está, é a mente que resiste a novas ideias. É como que aquilo que te estou a sugerir é: abandona as tuas ideias por um instante, nem que seja por um instante, coloca-as de parte e permite-te só sentir isto que eu estou a dizer. Cá está, não é? Oh Marta, mas isto é impossível. Quantas pessoas já me disseram isto? E a pergunta que eu te faço é: tens a certeza? Tu podes dizer com toda a certeza que é impossível a tua mente não te afetar, o teu corpo não te perturbar? Mas aqui já estou a falar no corpo, não é bem por aqui que eu quero ir. Esta é a grande questão. É isso que eu te estou a proporcionar aqui, digamos assim, é que tu pares e te dês a oportunidade, te dês a ti mesmo, a ti mesma, a oportunidade de perceber. E se fores honesta contigo mesma, tu vais perceber. Não tens a certeza, não podes ter. Então, e como é que é possível? Porque foi aquilo que eu te disse ao início. É garantido que tu podes viver a vida em que a mente não te perturba. Nada do que surja na mente, nenhum pensamento, nenhuma emoção, nenhum sentimento, nenhuma imaginação, nenhuma memória da tua vida te pode perturbar. Isto é absolutamente garantido. Eu sei que é praticamente o oposto daquilo que nos ensinam, daquilo que vivenciamos na sociedade. Mas tu que estás no caminho espiritual, tu que estás neste desenvolvimento espiritual, no autoconhecimento, já houve muita coisa em que tu não acreditavas e agora te faz tanto sentido. E essa mudança, essa é uma transformação, é uma abertura da mente. Antes de saberes que isto acontece com a maioria das pessoas, antes de saberes que o teu caminho era a espiritualidade, que o teu caminho era por aqui, pelas terapias holísticas, pelas terapias integrativas, sistémicas, antes de saberes isto, a tua mente recusava-se a acreditar nestas coisas, porque o que a sociedade em geral nos ensina é que isso são coisas, são superstições das pessoas. Tem a ver com a religião, dizem as pessoas. Mas aquilo que eu te estou aqui a falar não tem a ver com nada. Aquilo que eu te estou a falar é da verdade, é da vida, é da essência, é daquilo que somos verdadeiramente. E aquilo que somos nunca pode ser afetado pelo corpo e pela mente. A essência, a própria existência nunca pode ser afetada. Já vamos ver mais à frente. Então vamos ver como. Com o programa Descrençar. O que é o programa Descrençar? Já lá vamos. Antes disso, deixa-me dizer-te e relembrar-te. Eu sei que a maioria de vocês é um relembrar. Tu não és os teus pensamentos. Tu não és os teus sentimentos.
Tu és o observador, tu és aquilo que sabe, que está aí a mente, que está aqui o movimento, que se chama mente, pensamentos, sentimentos, imaginações, história. É como se tu tivesses, como se tu fosses o espectador a observar lá a tela da mente. Tu estás a ver um filme da mente. E é aqui que, se eu te perguntar o que está a acontecer lá no filme, de uma tela de um cinema, pode afetar os espectadores, no sentido de pode sair de lá uma personagem e magoar os espectadores. Não, né? É aquilo que eu te estou a dizer aqui, é isso mesmo. Tu podes fazer esta última jornada do autoconhecimento para ti mesmo, descobrindo o observador que tu és, descobrindo que nada do que está da tua mente pode afetar este observador eterno, este observador que é amor, que é paz, não pode ser perturbado por nada. Tu és ser, e este ser está absolutamente livre de qualquer conceito, de qualquer crença, de qualquer pensamento. Tu és o eu sou. Como é que o espírito pode ser afetado pela matéria, por energia, por crenças, por algo limitado? Este eu sou é ilimitado, é absoluto, omnipresente, omnipotente, omnisciente. É aquilo que tu és. Tu não te vais tornar no espírito, tu já és espírito. Este espírito é o observador eterno, é uma testemunha eterna e está a testemunhar o corpo e a mente. Então, como é que o observador pode ser afetado pelo corpo e pela mente, pelos pensamentos? Tu és amor. Agora, a questão aqui é que todas estas crenças e estes pensamentos parecem estar a velar, porque se tu és o observador, se a energia, se a atenção vai para o negativo, se a atenção vai para crenças limitadoras, se eu, observador, acho que sou os pensamentos, que sou os sentimentos, que sou lá as memórias, etc. Se eu acho isso, então eu vou me sentir mal e insuficiente, porque é assim que o ego se vê, pequenino, insuficiente. Então, o falso eu é este ego. O ego toma mérito daquilo que tu és e diz, não, eu é que sou isto, eu é que sou o eu sou, eu é que sou amor. Mas o ego é um falso eu. O ego está limitado a representações mentais, a padrões. Então, é como se o ego tapasse a fonte que tu és. Como ao céu. O céu é eterno. O céu está sempre presente. O céu é a presença. E se eu vir o céu da perspectiva da nuvem, a nuvem são as crenças, são os pensamentos limitadores, são os pensamentos negativos. As nuvens, imagina que as nuvens são a mente. Se eu vir da perspectiva da nuvem, né? Se me aparecer outra nuvem à frente, eu não vejo o céu temporariamente. Mas se eu souber que eu sou o céu, então eu sei que sou sempre o céu. A nuvem não me pode perturbar o céu. O que muitas vezes eu vejo as pessoas depois dizerem é quando se reflete sobre isto, é isto que vocês estão a ver aqui nos slides, que é: oh Marta, mas eu já sei isso. Mas sabes, amor. Sim. E a questão que eu te levanto é: tu já sabes isso e eu sei que tu sabes isso. E sabemos todos que sabemos isso. Não, estou a brincar. Mas então, porquê é que ainda há esses desconfortos? Porquê é que ainda há
esses mal-estares? Porque é que se tu sabes isto, porque é que isso ainda te afeta? Porque é que isso mexe contigo? Porque é que tu continuas a ter problemas, apesar de te chamares desafios? Porque é que continuas a rotular as coisas de grave, de perigoso, de mau? Porque tu sabes que a vida providencia. Tu sabes que a vida só te traz aquilo que tu precisas. Não aquilo que tu queres muitas vezes, mas aquilo que precisas. E é aquilo que eu vos costumo passar muitas vezes, que é: nós podemos saber isto, mas enquanto for teórico, enquanto nós não vivermos à luz disto, enquanto nós não estivermos isto bem assimilado, enquanto nós estivermos identificados com o ego vai levar a melhor. Tá? Então reparem, chegamos aqui à parte específica do descrençar. Se nós estivermos tal como a nuvem e o céu, se nós estivermos na perspectiva da nuvem, ou seja, do mente e do ego, se eu estiver identificada com a mente e com o ego, eu posso dizer: mas Marta, não se pode estar sempre bem. Ouço isto tanta vez e leio isto praticamente todos os dias. Não se pode estar sempre bem. E isto é uma crença absolutamente limitadora. Porquê? O que a pessoa faz é: já que eu não consigo estar sempre bem, esta é aparentemente a minha experiência, então eu vou dizer que não se pode estar sempre bem. É uma desculpa. É uma explicação, é uma justificação, e é super inteligente. Porque o ego é muito inteligente. Por isso é que ele tem esta capacidade de nos revelar. E agora depende de ti. É aqui que eu quero chegar. Tu acreditares no ego ou não. E eu sei que a sensação é que não se pode estar sempre bem. Porque é assim que a maioria das pessoas vive, e foi aquilo que os teus pais te disseram na infância, os teus irmãos, os teus primos, toda a gente que te rodeia, a própria sociedade. O que tu ouves a maioria das vezes é que não se pode estar sempre bem. Mas isto é da perspectiva limitada do ego. Do ego que te relembra que se sente insuficiente. Mas da perspectiva daquilo que tu és, da essência do eu sou. Tu és plenitude, tu és o infinito, o espírito infinito. Então, como é que não pode estar sempre tudo bem? Se nós virmos sempre da verdade do espírito que somos, nós só vemos plenitude, completude. Porque quando as pessoas dizem que não se pode estar sempre bem, é porque falta algo. É porque não está a correr como eles querem. Mas o espírito é só a vida a acontecer. E acontece na sua mais perfeita ordem. Logo, é sempre pleno. E está sempre, sempre a correr como tem que correr. Outra coisa que as pessoas dizem: a vida é uma montanha russa, é um carrossel, é feita de altos e baixos. Mais uma desculpa maravilhosa, mas é uma desculpa que faz sofrer. É como que a pessoa aguentar, uns dias está bem e outros dias está mal. Em que a maioria das vezes, é como se a pessoa não quisesse ver esta verdade, e a vida traz desafios, traz estas situações, traz sinais, traz estas oportunidades. Seja lá em que forma for, o próprio sofrimento é a vida a trazer-te oportunidades para tu reconheceres quem és verdadeiramente, que és este espírito, esta essência. Então, se tu vires do lado da mente, se tu te vires da perspectiva da mente, se tu te vires condicionada pelas crenças e pensamentos negativos da mente, tu vais dizer: amém, sim senhor, é mesmo assim. Está certo, é uns dias melhores, outros dias piores. Como quem diz: eu aguento. Mas aqui estás em sobrevivência. Mas se o próprio espírito é a vida, a mais perfeita ordem da vida, como é que há altos e baixos?
pode haver. Altos e baixos. Altos, quando a tua mente te diz: estou muito feliz, estou muito bem, sou linda, não é? Ou lindo. Mas no dia a seguir já acontece qualquer coisa, tu olhas-te ao espelho e dizes: que horror, sou feia, sou horrível, não vai de nada, etc. E isto sim é ver as limitações das coisas, da vida, de ti mesma. Mas tudo está na sua perfeita ordem da vida, porque tudo é pleno. Hein? Toda a gente tem crenças limitadoras. Outra desculpa que eu ouço todos os dias. Eu pergunto às pessoas: o que é que fazes com as crenças? Não é? Como foi, por exemplo, o post de segunda-feira. Como é que te sentes com as crenças limitadoras? E as pessoas dizem-me: sinto-me mal, sinto-me tão mal e tal. Boa! É sinal que há qualquer coisa para mudar. Não é? Mas cada vez que tu dizes que toda a gente tem crenças limitadoras, tu dizes: é normal. É normal, eu também tenho. É uma desculpa. Para quê? Para não avançar para uma mudança. Para não ir em busca daquilo que tu és verdadeiramente. Porque isto é o ego que te impede de ver que tu podes viver alinhada com a essência que tu és, com o espírito que tu és. E agora estou-me a lembrar de outra coisa que costumam dizer, que é: há coisas que o espírito é espírito, é lá, aéreo, é a parte espiritual, mas esta parte é terrena, é o terra a terra, é a mesma coisa. São desculpas para dar quê? Força à mente, para dar força ao ego. Não há separação entre o espírito e o terra a terra. O espírito é a essência de tudo. Sem espírito não há ego, não há mente. Então, esta parte, a mente é que está habituada a compartimentar as coisas e diz: esta é a parte material, esta é a parte emocional, esta é a parte energética, esta é a parte do espírito, mas tudo é essência, tudo é espírito. Então não podemos compartimentar, não há nada mais prático do que a essência de tudo. Se eu não sei quem sou, do que me adianta andar a vida toda na azáfama para trabalhar, para ter dinheiro, para pagar contas, para isto, para aquilo, para realizar os meus sonhos? E para que é que eu quero isto tudo? Para ser feliz. Mas o que é ser feliz? É estar na essência. A felicidade é completude, é amor, é paz, é liberdade. E isto tudo nunca se consegue ver, lá está, o ego vela. As crenças velam isto. Parece que nos roubam o tapete debaixo dos pés. Então, quando nós sentimos que toda a gente tem crenças e, portanto, está tudo bem eu ter, eu acomodo-me a ser igual aos outros, até porque se eu for igual aos outros, sou aceito. Mas, por outro lado, quer ser especial, isto já é outra. Então, aqui é nitidamente eu não estar a ver que a vida está sempre a enviar sinais. A própria vida a acontecer está-me sempre a enviar sinais de que eu estou limitada, de que eu estou a ver pela perspectiva errada, de que eu estou a ver pela perspectiva da mente e do ego. Rejeitando assim nas crenças limitadoras as sincronicidades da vida. Não há acasos. Não há acasos porque a vida é a sincronicidade em si a acontecer. Como quem diz: não vais por aí, tu és o espírito, tu és o todo, porque é que te estás a limitar? É um conformismo. Toda a gente é assim, eu também sou, então é normal. Se não for, então já é normal. Então não, isto é mau, não sou aceito. Outra coisa que costumam dizer: ainda não estou aí. Aí onde tu estás, aí nesse patamar, ainda não estou a ver a vida dessa tua perspectiva. Tu és esta essência. É um abrir mão destas crenças todas lá que nós acumulamos desde a infância e fora outras vidas passadas e que precisamos de abrir mão
para perceber que não há aí, nem aqui, nem ali. Só há essência, espírito, amor. É o que nós somos. Não separados, somos um. Um quê? Um amor, um espírito, uma essência. Só há um. É o eu sou. Boa? Então, não é verdade que não estás aí. É impossível. Porquê? Tudo é amor. Quando tu dizes, eu ainda não estou aí, é como se eu estivesse a dizer, ainda me falta alguma coisa para estar aí, em amor. Como? Tu és amor. Não te falta nada. Ainda não estou preparada. Ouço isto assim, garradas de vezes ao dia. E aquilo que eu te digo é, visto da perspectiva da mente, sim, não estás. Nunca vais estar, porque a mente pode evoluir. Nós podemos transformar os pensamentos e os sentimentos. Podemos ressignificar, sim, mas continuamos a ver pela perspectiva da mente, vai ser sempre limitada. A mente nunca vai conseguir ser ilimitada. Tá? E, acima de tudo, a vida traz aquilo que tu estás preparado. Se tu não estás preparado para entrar na espiritualidade, então a vida não te vai trazer algo relacionado com a espiritualidade, por exemplo. Outro exemplo típico que eu costumo dar aos meus alunos e que muda a vida das pessoas quando as pessoas percebem isto. Se tu tens uma doença, seja lá o que for, se a vida te traz essa doença, é porque tu estás preparada para lidar com esse sinal da vida. É sempre uma oportunidade. Os outros, os deveres, estão antes da minha felicidade. As pessoas nem sempre dizem isto, mas comportam-se desta forma. É um constante virar para fora, para as pessoas, para o que os outros vão dizer. Primeiro eu tenho que pôr os meus filhos à frente, depois tenho que pôr o meu companheiro, depois tenho que pôr a minha família. E tu ficas onde? Como? Ah, mas eu posso ser egoísta, dizem-me as pessoas. Eu assim sou egoísta. Não. Pensa comigo. Egoísta é uma pessoa estar no ego. É a pessoa que acha que é o ego. Está identificada com o ego. Quando tu te libertas do ego, tu irradias este amor que tu és para todos os que te rodeiam. Então, tu colocando o teu autoconhecimento espiritual, o teu desenvolvimento espiritual à frente de tudo, tu vais estar a iluminar os outros. Tu vais estar a amar os outros. Está tudo muito sereno. Então, amores, sentindo aqui que é como se houvesse aqui uma dualidade. Ela é aparente, que é, eu posso estar aqui na mente e no ego e vivo a minha vida aqui e vamos andar sempre a bater com a cabeça na parede, literalmente, e a sofrer. Ah, mas Marta, eu não estou em sofrimento. Sim, mas estás em desconforto, estás com mal-estares, tens problemas para resolver, andas ansioso, andas com stress, tens dúvidas, incertezas, inseguranças, há coisas que tu nem queres nem pensar. Então isto é tudo identificação com o ego. Estás a viver a vida como se fosses o ser humano. Tu não és o ser humano. O ser humano é o ego, é a personalidade. E tu não és isso. Tu és espírito. Tu és amor. Tu és a própria paz. Tu és a própria plenitude. Tu estás habituado a viver identificado e à luz do ego. E agora a grande questão que te trago aqui hoje é o grande problema das pessoas não é aquilo que não sabem. O grande problema das pessoas é aquilo que elas acham que sabem. Ou seja, o problema das pessoas não é os pensamentos que não surgem.
pessoa não tem lá determinada ideia, nunca experienciou aquilo, não sabe determinada coisa. Isto não é problema. O problema é as pessoas, especialmente, né, quando entramos aqui na espiritualidade, e isto aconteceu-me, o meu ego ficou espiritualizado. Assim, espiritualizado. É como que se o meu ego agarrasse no conhecimento todo espiritual, transformou-o em conceitos, toma mérito, e eu lembro-me tão bem de andar a dizer coisas e estar a sentir outra. De andar a dizer que tudo é amor, mas eu não sentia amor em toda a gente. Eu depois, havia pessoas que não gostava, havia outras que gostava, havia pessoas que criticava, outras que nem por isso, outras que elogiava. Continuava a querer isto, a querer aquilo, não querer sofrer, não querer dores, não querer aquilo outro. E aqui é nitidamente o não estar em amor. E era o hábito de querer esconder os sentimentos, de estar a esconder os sentimentos, de ter segredos. As pessoas não podiam saber estas coisas de mim, porque isto faz de mim uma pessoa insuficiente. E foi isso que eu fui aprendendo. Então o problema é aquilo que tu achas que sabes, são as convicções que tu achas que tens, são as razões que tu achas que tens. E isso é o ego. O espírito é o todo, não tem convicções, nem conceitos, nem razões, nem coisa nenhuma. Ele é. Quando tu estás a insistir com alguém determinada coisa, quando tu estás a querer algo diferente do que está a acontecer, seja lá o que for, tu estás no ego. Então, quando tu não sabes, não é problema, porquê? Porque tu é como se tu fosses um copo absolutamente vazio. E se o copo está vazio, ou seja, se a tua mente está vazia, se não está cheia de conceitos, de convicções, de problemas, de medos, de incertezas, quando tu dizes não consigo, tu estás convicta que não consegues. Há lá uma crença a encher a mente. Quando tu dizes eu tenho que meditar, tu estás convicta que a meditação é o que te traz a felicidade. É uma convicção, é uma crença limitadora. Quando tu dizes que tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que não sei o quê, tudo aquilo que tu ouves na tua mente a dizer que tem que ser, é um copo cheio, a transbordar, onde não entra lá nada. Até mesmo quando as pessoas dizem que é importante ressignificar os pensamentos, é importante ressignificar as crenças, o copo vai continuar cheio. A solução aqui é esvaziar o copo, deixar entrar. Não há nada que te perturbe, não há nada que te prejudique. Deixa entrar tudo. Diz que sim a tudo na vida. É a aceitação. E isto, só quando nós percebemos isto, só quando nós percebemos que o verdadeiro problema é eu acreditar nestas ideias da mente, é eu estar em constante acreditar ou não acreditar. Eu acredito nisto, eu não acredito naquilo. Mas quem acredita é a mente. E isto são convicções, são crenças limitadoras, são pensamentos negativos que nos perturbam e que nos parece que velam aquilo que nós somos verdadeiramente. Então, só quando tu te permites esvaziar o copo, mente, totalmente, só quando tu te permites a sair da mente, só quando tu permites a abrir a tua mente e a aprender. Porque se tu tens incómodos, tu tens problemas, tu tens mal-estares, é porque ainda não aprendeste. A quê? A detectar quando é a tua mente ou quando é o eu sou. Quando é a tua mente é sempre uma vozinha. Quando é o eu sou, é um silêncio profundo. E a maioria das pessoas não sabe parar, nunca aprendeu, é natural. Ok? Então é muito importante aprender numa primeira fase a detectar, a permitir-te a detectar, a assumir que muitas vezes tu nem te apercebes que estás a pensar ou que estás a sentir.
especialmente porque aprendeste a esconder os sentimentos, porque nos disseram sempre, é mau sentir medo, é mau sentir raiva, é mau sentir culpa, é mau, tudo era mau, ok? Porque só tu aprendendo a detectar, só tu querendo trazer tudo o que está lá dentro a minar-te ao de cima, é que tu vais saber desconstruir. Porque a maioria das pessoas nunca consegue desconstruir as crenças definitivamente, porque nem se apercebe que está-se a sentir inconscientemente, está-se a sentir inferior, pequenino, limitado, vulnerável, frágil, não é? Insuficiente. Então a pessoa, quando desconstrói uma crença, é porque está à procura de um resultado, que é o quê? É livrar-me da crença. Eu quero-me livrar da crença. Mas se fores desconstruir uma crença para te livrares dela, estás a validá-la. Estás-lhe a dar força. Então, a desconstrução de crenças ou dos pensamentos negativos é só para nós deixarmos de ver através da mente e irmos em direção àquilo que somos verdadeiramente e viver à luz deste amor que somos. Porque só quando nós fazemos estes dois passos e aprendemos verdadeiramente a fazer, a detectar, desconstruir as crenças, para perceber o quê? Que não é verdade o que surge na mente. Os pensamentos nunca são verdadeiros. Os sentimentos e as emoções nunca são verdadeiras. Porque estão todos limitados pelas crenças, pela mente, pelo ego. Estão todos a ser conduzidos pela mente. As imaginações são imaginações, não são verdadeiras. Não há nenhuma imagem que esteja na tua mente, nenhuma imaginação lá do futuro que seja verdadeira. Ela é uma fantasia, não é real. E até as memórias foram interpretações que a tua mente fez lá da infância consoante as crenças e os padrões que lá estavam e as ideias. Então também não é real. Não corresponde na íntegra à verdade. Porque só quando nós percebemos isto, só quando nós nos permitimos a isto, é que há a verdadeira possibilidade de desapegar, de abrir mão. De quem? Do ego. De abrir mão dos conceitos, para nos entregarmos verdadeiramente à vida, ao eu sou, que somos. E isto é feito verdadeiramente, não é à rama, não é à superfície, não é teórico. É um trabalho profundo. É um trabalho de entrega absoluto e profundo. Como é que estamos por aí, amores? A ouvir-te atentamente. Ok, estamos a chegar aqui à surpresa maravilha. Então, isto que vos estou a sugerir é a prática de estar em amor. Mas isto é preciso aprender. Não é... Cá está, não é só nós acharmos que sabemos, mas que se vier um problema é como se fosse superado e rapidamente desaparece lá, né? Então é a prática de lembrar quem és. Quantas vezes tu passas um dia inteiro sem te lembrares? Tudo é amor, eu sou amor. Tudo é amor. Aquela pessoa com quem me chateei hoje, ela também é amor. Mas o que nós vemos é o ego da outra pessoa, é a mente da outra pessoa. Tá? Então como? Finalmente chegamos aqui ao programa Descrençar. Mas antes disso quero só partilhar aqui mais uma coisinha com vocês, que é para vocês perceberem como é que eu percebi isto, como é que surgiu aqui o programa Descrençar, como é que se eu consigo desidentificar-me com o ego e com a mente, tu também consegues. Então, só quando eu me entreguei a esta prática de estar em amor, eu chamo-lhe prática de estar em amor, entre aspas, né? Só quando eu percebi que estava identificada com o ego e que estava presa à mente, a todas estas atividades da mente, e que portanto era como se eu estivesse absolutamente cega, só a ver o que o filme da mente me mostra, quando toda a realidade é o todo que eu sou.
Então, só quando eu percebi isto é que a grande transformação aconteceu. É como se fosse a última transformação da vida. E o que é que me indicou isto? O que é que me indicou que eu estava cega pelo ego? O que é que me indicou que eu estava presa na minha mente? Que eu era uma escrava da minha mente? Foi o cansaço. A sensação de cansaço constante de ter que fazer as coisas, de ter deveres para fazer, tarefas, obrigações, responsabilidades. E de quando não fazia estas obrigações, estes deveres, e quando não cumpria estas responsabilidades, eu sentia-me culpada, eu sentia dúvida, eu sentia-me insuficiente, eu sentia-me fracassada, eu sentia que tinha errado. E a juntar à festa, amores, quando nesta busca de me libertar destas dores, me surgiu esta área, digamos assim, da espiritualidade, foi mais um peso na minha vida. Porque ao contrário do que as pessoas diziam, eu tinha mais obrigações, mais deveres, mais responsabilidades. Eu era a responsável pelo meu destino. Era o que me ensinavam na espiritualidade. E é o que ensinam a grande maioria das vezes. Eu é que tinha que fazer acontecer, eu é que tinha que me superar, eu é que tinha que meditar, eu é que tinha que fazer mantras, eu tinha que praticar, fazer práticas espirituais, eu tinha que fazer isto tudo. Então eu já estava cansada de uma vida de esforço, de uma vida de provar aos outros que eu era suficiente e de provar a mim mesma. E agora diziam que eu tinha responsabilidade, eu tinha a culpa de tudo o que aconteceu na vida e para isso eu tinha que desconstruir crenças. Eu tinha. Eram listas infindáveis de crenças. Então o cansaço aumentou, amor. Então o sofrimento aumentou. E isto foi o grande sinal da vida, até chegar a um ponto em que eu disse, eu não estou a conseguir fazer isto sozinha. Não está a dar. Há qualquer coisa que é a mente, que eu sabia na altura que era a mente está-me a prender. Então, o que é que eu tenho que fazer? E anos e anos a fazer esta pergunta para mim, de onde vinha o sofrimento? De onde vinha... Porque é que eu continuava a acreditar em coisas que eu já sabia que não eram verdade? Porque é que eu continuava a ter aquelas crenças limitadoras quando eu, cada vez que desconstruía uma, eu dizia, mas isto não é verdade, isto não é assim. Boa! Mas eu continuava a viver à luz destas limitações. Eu continuava a pensar negativo, com medo, com inseguranças, com incertezas, com dúvidas, a sentir-me insuficiente. Só quando eu me permitia entregar este último caminho, só quando eu me permiti a ignorar tudo o que tinha aprendido até à altura, só quando eu aprendi a estar com a mente vazia, verdadeiramente, como um copo vazio, e esvaziar o copo, eu entreguei-me. Eu entreguei-me a este ensinamento do último caminho para a verdade, para a vida, para a felicidade. E é como se eu tivesse deixado de estar numa perspectiva do falso eu, do ego, e comecei a aprender a estar no eu verdadeiro e a permanecer lá, com tranquilidade, com amor, com bondade, com gratidão, com diligência, com perseverança, com consistência, ignorando a mente cada vez mais. Nunca em esforço. E é isto que eu vos quero trazer aqui hoje. O programa Descrençar é exatamente isto. Consiste num conjunto de aulas que eu preparo para ti diariamente e que te leva pela mão neste descrençar, nesta passagem prática, no teu dia a dia. É como se eu te guiasse em cada aula de tu estares presa a essas convicções, presa às crenças limitadoras e aos pensamentos negativos,
para tu te libertares completamente desta perspectiva da mente e começares a ver esta perspectiva do todo. E serve para te libertares, não é? E para quem é este programa Descrençar? Este programa Descrençar é para qualquer pessoa que esteja disposta a ver a vida de outra perspectiva. Basta estar disposta a averiguar, basta estar disposta a pensar qualquer coisa como: ok, eu estou convicta, eu sei quem sou, eu sou amor, eu sou, mas deixa-me ver cá a perspectiva desta miudita. Tá? Que a perspectiva da Marta, que não é da Marta, porque isto é um ensinamento milenar. A Marta só é um canal que está aqui a transmitir isto para ti. Onde é que acontece? Este programa Descrençar acontece lá numa plataforma que criei para ti, com muito amor e carinho. Já vamos ver aqui os pormenores. Quando é que começa, amores? É agora. Na verdade, acontece e começa quando tu queres, quando tu te entregas, quando tu te permites. Como é que é constituída cada aula? São aulas, são videoaulas, não é? Então, em cada aula que seja publicada, tu vais ter a explicação do tema. A aula é como se fosse por temas, em que tu vais ter a explicação da origem desse tema. Eu já vou dar aqui um exemplo. O que é e qual é a função. Para numa segunda parte haver uma reflexão e o desconstruir daquele tema, desta nova perspectiva da não dualidade. Para que no fim eu te apresente um passo a passo em que tu podes fazer, é uma fórmula. Em que o primeiro passo é este, segundo passo é este, terceiro passo é este, e que tu implementes com as coisas, com as questões, no teu dia a dia. Tá? Vou dar aqui um exemplo. Imagina que estamos a falar aqui de insuficiência, tu sentes que não és capaz e tens muitas dúvidas e sentes que está ali e sentes-te inferior. Então o tema aqui é insuficiência. Então a primeira parte da aula é: qual é a origem da insuficiência? De onde é que vem esta crença limitadora, este sentimento? O que é exatamente a insuficiência? Que impacto é que tem na tua vida? E qual é a função? Para que serve a crença da insuficiência? Porque ela tem sempre uma função, cá está, é um sinal da vida. Para numa segunda parte desconstruirmos a insuficiência. Eu levo-te na aula passo a passo, que tu vejas que não há possibilidade de tu seres insuficiente. Para desconstruir e para que vejas desta nova perspectiva do eu, do amor que tu és. E no fim, vai ali, passinho a passinho, de grau a degrau, como é que tu podes praticar, treinar, para te lembrares, neste caso aqui, que estava a dar este exemplo, que és suficiente. Tá? O programa Descrençar é constituído por duas partes, parte 1 e a parte 2. Na parte 1 são os princípios básicos e complementares. Na parte 2 são aulas sobre crenças limitadoras a ser descrençadas passo a passo. Trago-vos aqui os exemplos. A parte 1 são 10, eu só te trago aqui alguns exemplos das aulas. A primeira aula é tudo sobre as crenças limitadoras, a segunda aula fala sobre a mente e o ego e o observador da mente e o ego, a crença da insuficiência à luz da não-dualidade e por aí vai. São princípios básicos que vão o quê? Vão-te ajudar a perceber cada crença limitadora que surja na segunda parte, está bem? Que vamos falar na segunda parte. Portanto, é importante tu veres as aulas da primeira parte para perceberes os princípios que são os alicerces que te vão permitir compreender este descrençar. E vamos descrençar aqui 108 crenças, está bem? Qual é o preço, amores? É a tua entrega. Este é o valor do programa Descrençar. Sugestões. Primeiro, subscreveres o YouTube. Lá na Marta Ventura ou Eco de Paz. É gratuito.
qual é a vantagem para ti de subscreveres lá o canal? É porque são lá que estão os vídeos e tu lá tens, se subscreveres, vais ser notificado de cada vez que é publicado um vídeo, que são publicados vários vídeos por semana, para que não percas nada. A segunda sugestão, e é mais importante, é que vás à plataforma onde está toda a informação sobre o programa Descrençar. Vais ter lá um e-book, é um manual do utilizador do programa Descrençar. Vais ter lá a primeira parte, vais ter os tais links para as aulas que são publicadas na ordem certa, recomendada. Lembra-te, é como se estivesse a ser guiado por um caminho, foi o caminho que eu fiz, tá? Que eu aprendi e que me libertou. Numa segunda parte tens os links das videoaulas e tens a lista das crenças. Tens lá um documento, podes descarregar e tens as listas das crenças. Porquê é que é importante tu veres a primeira parte e a segunda parte e te inscreveres lá na plataforma? Porque te dá o acesso imediato a aulas. Aqui do programa Descrençar vai haver aulas, vão ser publicadas uma vez por semana lá na plataforma, no YouTube, mas como é só uma vez por semana, vão haver aulas que tu tens acesso previamente, consegues ver se tiveres inscrito no programa Descrençar lá na plataforma. Porque no YouTube elas só são libertadas muito, muito depois de teres acesso. Então, se tu estiveres inscrito lá no programa Descrençar, tu tens acesso imediato às aulas, muitas vezes um mês antes de elas serem publicadas, tá? Daí a importância de não ter de estar à espera um mês para ver a aula a seguir. E cada aula, seja lá da parte 1 ou das crenças, vais ter uma meditação específica, que é o que te vai fazer assimilar aquilo que é partilhado em cada aula. E depois vai haver lá uma parte de bónus, são surpresas, são também videoaulas que estão associados com este percurso do programa Descrençar, mas que é surpresa, ainda não posso contar. E por fim, tens lá a secção dos contactos, tens todas as formas de me contactar, tá? Terceira sugestão é começares pela primeira aula. Só tens que aceder a este link que eu te estava aqui a falar, né? Aqui da martaventura.com/descrencar, não podemos pôr o C cedilhado, e podes começar agora na primeira aula. Podes começar pelas boas-vindas, descarregar o e-book, descarregar a lista das crenças, e recomendo que comeces na primeira parte, na primeira aula. Qualquer questão, envia-me mensagem ou por e-mail, Marta S. Ventura, ou pelo Messenger aqui do Facebook, ou pela plataforma Descrençar. Também podes mandar sempre lá, podes comentar as aulas, até te encorajo a fazer isso lá, até para interagir com outras pessoas que lá estejam. E bom programa! É isto, amores. É isto que vos trago hoje. Era esta a surpresa que tenho andado a preparar para vocês. Eu vou deixar aqui o slide aqui do Descrençar. Tá? Olá, Lina, bem-vinda. Ela está aqui a perguntar, esta live vai ficar gravada? Sim, Lina, vai ficar gravada aqui no Facebook e vai estar também, assim que converter aqui esta live, eu vou colocar ao pé do e-book lá no programa Descrençar na plataforma, tá bem? E também vai estar depois lá no canal do YouTube. Sim, portanto tem aqui vários acessos. Lembrem-se, a grande vantagem de vocês se inscreverem gratuitamente no programa Descrençar lá na plataforma é terem acesso aos vídeos no momento em que eu os publico, está bem? Se não fizerem assim, ainda aqui a estava a pensar nisso, depois, se não se inscreverem, depois acabam só por ver a aula passada
Um mês. E as meditações a mesma coisa, porque normalmente quando eu publico um vídeo sobre um tema, seja lá um princípio ou seja uma crença, publico logo a meditação, mas só disponibilizo no YouTube passado um mês praticamente. Por isso vocês assim têm acesso logo a 2 aulas por semana, que seja, se não mais, está bem? Foi feito aqui com muito, muito, muito carinho e quero que saibam que estou sempre aqui para qualquer questão. Mesmo que a vossa mente lá com uma crença limitadora a dizer assim, mas eu não quero incomodar a Marta. Lembrem-se, a minha missão de vida é servir as pessoas, é partilhar este ensinamento. Então não há possibilidade de vocês me incomodarem, está bem? Até porque eu só respondo quando tiver possibilidade, boa? E é isto, amores. É este dar em amor, é uma bênção. É uma bênção para mim estar aqui convosco a dar. Eu nem sinto que dou, entendem? Porque isto é é um todo, cá está. Mas sinto-me abençoada de poder estar a fazer este trabalho com muito amor, com muita entrega, neste fluxo da vida. Está bem? Beijinhos muito grandes, o resto de uma boa semana e vamos nos cruzando, sim? Beijinhos, amores!